Nós estamos de volta, a partir de agora, para falar sobre política. Está em contato conosco, em áudio e vídeo, o presidente do Progressistas aqui em Goiás, o PP, o ex-ministro, secretário de Transportes em São Paulo, Alexandre Baldi, ex-deputado federal. Baldi, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Obrigado a você, obrigado a todos, obrigado a Sagres. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar na manhã desta sexta-feira. Baldi, o PP, o Progressistas, está tratando de que maneira essas articulações que ficaram mais intensas nos últimos dias, nas últimas semanas, para as eleições de 2022? Depois do convite do governador Ronaldo Caiado ao MDB, isso movimentou o cenário político em Goiás e outros partidos também começaram a fazer movimentações meio que, não exatamente de resposta direta, mas diante da movimentação do partido do governador e de um grande partido que é o MDB, outras siglas também intensificaram movimentações. Como é que está a vida do PP, pensando em 2022, depois dessa intensificação aí, Baldi? Olha, Elvis, sem dúvida que nós teremos alguns pontos que são fundamentais para a eleição do ano que vem. E esses próximos 30 dias, eles são bastante importantes, fundamentalmente para que a gente entenda quais serão as regras da eleição. Se nós teremos alterados a lei eleitoral, certo, para que a gente possa ver como foi votado na Câmara dos Deputados, a coligação na proporcional, enfim, aquela mini-reforma política que foi apreciada pela Câmara e está hoje no Senado Federal. Então, esse é um dos pontos muito importantes. E segundo, que os próprios movimentos que ocorreram, como você bem mencionou, a respeito do próprio governador Ronaldo Caiado, eles são, claro, balizadores em vários aspectos das questões estratégicas políticas eleitorais. E, com certeza, movimentos esses que foram, como você mencionou aqui também anteriormente, antecipados, uma inovação eleitoral, sem dúvida alguma, e que provocam aí movimentos de outros partidos para que também possam acelerar posições e posicionamentos e principalmente busca de quadros políticos, já que o final do prazo perante a lei para a filiação partidária se dará no início de abril de 2022. Mas é claro que nessa perspectiva de cenário onde essa antecipação ocorreu, sem dúvida alguma que todos vão acelerar os seus movimentos para que possam ter esses passes, esses quadros eleitorais, como assim nós tivemos dialogando com o presidente da Assembleia, o deputado Lissau Vieira, na última segunda-feira, realizado. Pois é, Baldi, o PP tem uma defesa clara de alguns dos seus líderes, enfim, de pessoas importantes no partido, pela aliança com o DEM, com a base do governador Ronaldo Caiado. O PP, em 2018, não estava com o Caiado, estava exatamente com o Daniel Vilela, com o MDB, naquela eleição. De lá para cá, compôs o governo com Ronaldo Caiado, houve um momento de afastamento e agora o que a gente vê é uma defesa clara de alguns líderes pela aliança com a base do governo. Esse é um caminho mais natural para o partido ou o Progressistas também considera compor aí uma aliança na oposição no ano que vem? Rubens, como já sempre disse, e não posso perder a coerência, nós temos sim diálogo com todos. O Progressista é um partido de ponte, é um partido de diálogo, um partido de conversa, é um partido de construção com a pacificação das relações, fundamentalmente políticas, para que nós possamos construir as políticas eleitorais. Agora, que a grande parte dos quadros do nosso partido defendem a nossa aliança do partido com o governo Ronaldo Caiado para a eleição de 2022, isso não é novidade, isso é público e notório nos posicionamentos desses líderes aqui dos nossos quadros do partido. Portanto, nós teremos esse diálogo intensificado, temos essa visão clara de que a majoritária parte do partido tem essa intenção e com muita sabedoria nós teremos que compartilhar com todos essa decisão para saber se vamos caminhar com o governador Ronaldo Caiado ou se outro caminho poderá ser dado. Agora, muito também, Rubens, muito também, ouvintes, é daqueles que possam acolher os nossos quadros e também os desejos sobre as disputas eleitorais para o ano que vem, seja na majoritária, seja nas chapas proporcionais. Presidente do PP em Goiás, Cileide. Bom dia, Alexandre.
Antes deste encontro seu com o presidente da Assembleia, o Lissauer Vieira, você também teve um encontro com o governador Ronaldo Caiado e com o Daniel Vilela. Nessa conversa, essa aliança com o PP e esse grupo político avançou? Cileide, nós tivemos juntos do governador, que estava ao lado do Daniel Vilela e o deputado federal Adriano do Baldi na última segunda-feira, justamente para poder avaliar o quadro eleitoral. O governador, de forma muito transparente, colocou o seu posicionamento a respeito da aliança com o MDB e na pessoa do seu presidente, o Daniel Vilela, para que pudéssemos, então, ter essa avaliação dessa decisão e, é claro, do posicionamento do governo para 2022. Assim como nós também colocamos que temos o desejo no partido de, pela sua grandeza, pelos seus quadros, termos um espaço na chapa majoritária para 2022. Temos quadros hoje para isso, fomos engrandecidos, sem dúvida alguma, pelo deputado Lissauer Vieira como presidente da Assembleia e pela essa surpreendente atuação política que ele tem tido nos últimos anos, para que nós estejamos representados na chapa majoritária. Portanto, foi uma conversa muito positiva, esse aceno do próprio governador Ronaldo Caiado, que o partido tem toda a abertura para que possa participar da chapa majoritária e que será uma construção que se dará, né, até meados do ano que vem, para que, é claro, ele possa ter, então, na sua posição, a chapa fechada entre o governador, o vice e o candidato ao Senado. Pois é, a chapa agora só tem mais uma vaga, né? Porque uma já foi oferecida ao MDB. E aí são players, né, disputando esta vaga, o PP, o Wilder Moraes, o ex-senador Wilder, o Henrique Meirelles, né, pelo PSD. Quem mais? Tem outros nomes aí que não estão me ocorrendo agora. Então, assim, é uma disputa, é uma competição por uma vaga só, é uma competição grande. Como é que se dará essa escolha? Cileide, eu tenho convicção de que, findadas as eleições de 2020, o Partido Progressista se tornou o segundo maior partido no estado de Goiás, atrás apenas do Democratas, que é o partido do governador. Temos 32 prefeitos e prefeitas no nosso estado, a terceira maior cidade, que é absolutamente conservadora e bastante bairrista, que é a minha cidade de Anápolis. Temos 31 vice-prefeitos, saímos de 209 para 311 vereadores e vereadoras. Portanto, a estrutura política de grupo político, agora aí engrandecida pelo presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, que se comprometeu a filiar no partido na janela partidária, pois respeitando a lei eleitoral, e, com certeza, com todos os quadros que temos também nacionalmente, que possamos contribuir com a governabilidade, com os projetos de governo e, obviamente, com os projetos políticos eleitorais. Eu acredito, sim, que o Partido Progressista ele tem, pelos seus quadros, pela sua força, pelo seu tamanho e pelo seu grupo, sem dúvida alguma, a melhor condição de estar presente em qualquer chapa, sobretudo na do próprio governador Ronaldo Caiado. Pois você acha que o governador antecipou muito essa jogada de trazer a definição de uma vaga para o MDB e, consequentemente, provocar essa preocupação toda aí em muitos dos players do governo? Cileide, eu não sou um grande conhecedor e um hábil e experiente em política, né? Eu só participei de uma única eleição até hoje. Agora, quando nós analisamos a história e as eleições, né, pretéritas, sem dúvida alguma que foi um ato inovador, uma decisão bem antecipada. Isso não é natural, não é normal, quando se avalia outras questões, outras eleições, mas que, sem dúvida alguma, que também força que os partidos, né, que estão se posicionando e construindo essa participação nas chapas majoritárias, eles possam promover aí também de forma mais acelerada essa busca pelos quadros que estão sendo discutidos, como foi o nosso caso, e outras mais, para que a gente possa deflagrar a estratégia e, se assim for a decisão
né, do próprio governador em antecipar a chapa completa, estejamos prontos para postular e pleitear essa posição, assim como o tamanho do partido, como já disse, com os seus quadros políticos que nós temos hoje e, sem dúvida alguma, com a força nacional que o Partido Progressista tem, né? Hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, com o ministro, que é o presidente do nosso partido nacionalmente, senador Ciro Nogueira, para que possa contribuir, né, nessa força de grupo para poder participar de qualquer chapa majoritária, sobretudo na do governador Caiado. Pois é, há quem pense que o presidente Lissauer Vieira não vai se filiar ao PP, que isso é também um jogo político, né, nesse momento, porque ele está entrando pelas mãos do prefeito de Anápolis. Só que lá em Anápolis já tem um candidato a deputado federal, que é o Adriano Avelar. Anápolis não teria como ter 2 candidatos a deputado. Isso não é um empecilho? Se essa filiação também antecipada dessa forma não significa que ela pode não ocorrer? Bem, Cileide, o compromisso do prefeito Roberto Naves nas suas conversas com o presidente e deputado Lissauer Vieira era justamente que ele receberia o apoiamento do nosso grupo político na nossa cidade de Anápolis, haja visto o seu tamanho, a sua força política, né, a sua envergadura, para inclusive ajudar a administração do Roberto nesse momento. Saímos aí de uma nossa pior circunstância da nossa vida, da nossa geração, essa pandemia do Covid-19, que dá aí sinais de que esteja arrefecendo e caminhando para terminar. E, sem dúvida alguma, que esse apoio ele é importante para qualquer candidato, e especialmente para o deputado Lissauer Vieira, que tem o desejo de disputar a eleição para deputado federal. Pois é, mas aí dá para o prefeito ter 2 candidatos a deputado federal em Anápolis, Adriano Avelar e Lissauer Vieira? Cileide, neste caso específico, o diálogo do prefeito Roberto Naves com o presidente Lissauer Vieira é de apoiamento exclusivo. Portanto, a resposta é bem clara, é que o apoio do prefeito, o apoio do grupo político da cidade de Anápolis, através do prefeito Roberto Naves, se daria ao presidente da Assembleia, sendo candidato a deputado federal. Portanto, é uma posição muito clara, muito transparente e que foi um dos mais fortes objetivos, além do tamanho do partido, além das condições que o partido terá bastante expressivas de disputa da chapa proporcional. Isso é fundamental, né, para que seja competitiva essa chapa, para dar a oportunidade dele que realiza um bom trabalho ser eleito, de ter as condições também de financiabilidade das eleições, que é uma preocupação de todo e qualquer candidato, certo? Para que a gente consiga também promover de forma bastante competitiva a candidatura. Então, são pontos importantes. O Partido Progressista é um grande partido, tem condições de ajudar as bases eleitorais do deputado Lissauer Vieira já na atualidade, com toda a força que tem no governo federal, e, obviamente, que são pontos que convergem, que se complementam e que, dessa forma, oportunizaram nesse desejo de compromisso que foi feito pelo deputado Lissauer Vieira, pelo prefeito Roberto Naves, e assegurada por todos nós de fechar essa filiação que se dará na próxima janela partidária do deputado Lissauer. Entendi. Agora, ainda fica uma dúvida. E o Adriano Avelar, ele vai conseguir votos em onde agora? Cileide, Goiás é um estado que temos mais de 7 milhões de habitantes. Temos 246 municípios. O deputado Adriano do Baldi, ele terá condição, como ele trabalha por todas as cidades no estado de Goiás, de buscar e disputar votos em todas as cidades. Portanto, não creio que seja um empecilho, não seja um problema, e ele, da mesma forma, vai ser um candidato competitivo a deputado federal. Bom, Alexandre, você é um secretário do governo de São Paulo e tem essa proximidade política aqui
com o governador de Goiás. Os dois governadores que foram criticados pelo presidente Jair Bolsonaro numa das falas de ontem. O presidente não aceitou o convite dos governadores para ter um diálogo político, e o seu partido está lá ocupando o principal cargo do Palácio do Planalto, que é a Casa Civil. Essa semana a gente percebeu vários sinais aí de afastamento do governador de Goiás com o presidente Bolsonaro. E o presidente vai realizar essa manifestação e está se isolando dos políticos como um todo. Como conseguir aí uma relação administrativa de adultos, de presidente da República com as instituições? O PP acha que ainda é possível salvar essa relação? Cileide, primeiro que eu já até conversei anteriormente contigo sobre a nossa posição muito clara. Eu estou com uma missão de secretário de Transportes do Estado de São Paulo, com o governador João Dória. Realizamos administrativamente um grande trabalho, retomando todas as obras, as maiores obras de infraestrutura do Brasil, e que o Partido Progressista apoiou o governador João Dória na sua eleição em 2018 e faz parte da sua base política, sobretudo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Certo? Da mesma forma, esse diálogo é feito com o governador Ronaldo Caiado, através dos nossos deputados da Assembleia Legislativa, o Coronel Adailton, o Rafael Gouveia, que participam, que apoiam, que votam da mesma forma com o governador Caiado. E nesse mesmo sentido, que são cenários completamente distintos, nós temos também esse apoiamento ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O Partido Progressista é da base, foi da base, continuará sendo da base. Recentemente, o nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, se tornou ministro da Casa Civil e vem buscando, com diálogo, como eu disse, que é a nossa forma de atuar, a pacificação e a construção, com muita conversa e com muito diálogo, a busca para que a gente tenha paz nas relações, paz entre as instituições e, sobretudo, nessa relação do presidente com as instituições que são os governadores, com o presidente e as instituições do judiciário, o próprio legislativo, para que possa se votar matérias importantes e que visam o benefício do Brasil, para que a gente tenha realmente soluções que vão contribuir para melhorar a vida das pessoas, sobretudo na retomada econômica que nós precisamos fortemente para que o Brasil se recupere e os brasileiros possam, evidentemente, ter uma vida melhor. Pois é, mas essas relações institucionais com o presidente da República têm salvação? Porque o que a gente tem visto é muito contrário, né? Cada dia que passa, ele ataca de forma determinada uma instituição, né? Essa manifestação dessa semana, as convocações que são feitas pelas redes sociais são muito claras, são contra o Congresso Nacional e contra o STF. Duas instituições, né? Os governadores, eles sequer conversam com os governadores. Então eu pergunto, há salvação política para essas relações mantidas pelo presidente da República? Cileide, eu acredito que sim. Nós temos que lembrar que o presidente, ele é parte de uma instituição e dessa forma nós precisamos da pacificação nas relações entre as instituições, mas também temos que lembrar que ele é um agente político e que tem o desejo muito claro e nítido de ser candidato à reeleição, que ele tem uma militância expressiva, uma militância fiel e uma militância que cobra dele os seus posicionamentos. Portanto, cada um, obviamente, com a sua forma de atuar e a sua forma de conversar e se conectar com aqueles que são seus seguidores, aonde que nós temos que respeitar. Ele foi candidato, venceu a eleição, uma forma absolutamente surpreendente, e que vem buscando estar sempre conectado com a sua militância. Se há a forma mais certa ou menos certa, aí nós só saberemos na eleição do ano que vem, quando ela produzir os seus resultados. Agora, sem dúvida alguma, que o Partido Progressista, Cileide, ele vai continuar insistentemente fazendo com que essa nossa forma e nossa capacidade de relacionar, de conversar e de construir pontes para solucionar conflitos e problemas se dê bons frutos, se dêem bons resultados. Eu acredito que essa esperança tem que continuar, porque ele é o nosso presidente, o bem dele é o bem de todos nós brasileiros, né? Apesar das relações políticas ou das relações entre pessoas, né, do presidente Bolsonaro com um ou outro governador, o governo federal continua ajudando expressivamente os estados.
sobretudo como fez com recursos, sobretudo como faz com vacinas. Portanto, nós temos que entender as posições quando são administrativas, em consequência aos atos, sobretudo para que venha produzir efeitos que são em benefício da população e, obviamente, aqueles que são posicionamentos políticos que visam dialogar com a militância, com seus seguidores e com aqueles que o fizeram chegar onde ele chegou. Pois é, Alexandre, mas todos os presidentes que passaram por lá, eles foram candidatos à reeleição, conduziram os seus projetos eleitorais e também conduziram o país. O que a gente está vendo agora é um presidente que sai em dias úteis, sem agenda nenhuma, para fazer passeata, motociata. Ele veio para Goiânia na sexta-feira, chegou aqui às 10 da manhã, não teve mais nenhum compromisso, né? Ficou aqui até sábado de manhã, terça-feira agora ele foi para Minas Gerais, passou o dia sem fazer nada lá, fazendo passeata e andando a cavalo, cavalgada, e nós estamos vendo aí a pobreza avançou no Brasil, a inflação de Goiânia em mais 3 capitais já ultrapassou 2 dígitos, nós estamos vendo outros problemas sérios surgindo, né, em consequência de questões climáticas, como é o caso do racionamento de energia. Então, é uma série de problemas que a gente não vê o presidente da República se ocupar da solução desses problemas e, no entanto, ele dedicar tanto tempo a hostilizar as instituições, a hostilizar as autoridades, como o caso dos 2 governadores que eu citei. Então, assim, o PP quer fazer a conciliação, mas o presidente da República quer. Sem que um lado queira, como é que vocês vão fazer conciliação? Sileide, como eu disse e repito, o senador Ciro Nogueira tem o perfil e a personalidade de buscar sempre construir com paz, com pacificação, com conversa e com diálogo, a melhoria, a boa relação para que gere frutos e resultados em benefício da população. Portanto, o Partido Progressista continuará trabalhando de forma insistente para que a gente possa ter essa pacificação entre as relações do presidente Bolsonaro com as instituições, sejam governadores, sejam outros poderes, para que a gente consiga ter um Brasil cada vez melhor. Agora, é preciso entender, Sileide, se os frutos, obviamente, das ações administrativas do governo federal, elas estejam no caminho certo. Portanto, a pessoa do presidente é o líder do governo, sem dúvida alguma, mas ele tem todo o seu time de ministros e de todas as suas pessoas que ocupam funções que trabalham pelo país. Então, a Caixa Econômica Federal, como é que estamos aí sobre o andamento do BRT de Goiânia, certo? Com o Ministério do Desenvolvimento Regional, como que estamos dos programas que atuam, sobretudo na saúde, num momento como importante como esse. Os recursos chegam, as vacinas chegam, as obras estão caminhando. Portanto, o ministro Tarcísio, por exemplo, que é um dos mais bem avaliados, sobretudo nas suas ações de infraestrutura. Então, eu acredito que é importante nós sabermos diferenciar, né, a atuação da pessoa do presidente, que é um agente político, como eu disse, daquilo que são as ações administrativas do governo, que elas continuam buscando frutos e resultados para que venha o benefício da população, para que a gente possa ter muito claro a posição e a resposta das ações de governo na vida das pessoas diretamente. E eu acredito que o governo federal tem sim feito trabalhos. Veja como o ministro Tarcísio tem trabalhado insistentemente na busca da relicitação da BR-153, da construção da ponte que liga em São Miguel do Araguaia os 2 estados, Goiás e Mato Grosso, enfim, e outras várias, para que venham soluções de infraestrutura, como eu disse já, da saúde, para que seja em benefício da população. Então, nós não podemos avaliar e tirar conclusões especificamente sobre uma circunstância ou outra, mas, sobretudo, que tenhamos essa avaliação administrativa do governo como um todo, da máquina trabalhando em benefício da população. Pois é, todo mundo que quer falar que o governo funciona cita o Ministério da Infraestrutura, é o único exemplo que todo mundo tem, né? E a gente tem aí o Ministério da Educação, com sérios problemas, o Ministério da Saúde, que só agora conseguiu destravar e comprar vacinas, o que a gente viu antes não foi isso. Nós temos o ministro Paulo Guedes, que não consegue colocar em prática as políticas liberais que ele prometeu na campanha, e nós temos uma população que está percebendo que a vida dela piorou.
né? Eu estava vendo pesquisa que foi feita pelo Instituto Quest nesta quarta-feira, na pesquisa do mês de julho, que foi a última pesquisa, 41% dos entrevistados se preocupavam com a pandemia, com a vacinação, e só 10% se preocupavam com a economia. Na pesquisa de agora, a vacinação avançou, a pandemia é um problema para 28% dos entrevistados e a economia para 21%. A hora que você for somar outros itens da pesquisa, como inflação, aumento de preço, a questão econômica vai ser majoritária, é um problema majoritário. As pessoas estão sentindo no desemprego, nos preços caros, na carestia, né? Esses problemas do governo Bolsonaro. Então, me parece, é isso que eu queria a sua opinião, me parece que um ministério sozinho não faz verão no governo do presidente Bolsonaro, Alexandre. Sileide, sem dúvida alguma que o ministro Tarcísio vem realizando um grande trabalho e como nós temos vários exemplos. Mas eu citei também o MDR, que vem trabalhando com a conclusão, cobrando a Prefeitura de Goiânia a conclusão do BRT, que é obra essa que nós retomamos quando estive ministro das cidades. Outras várias instituições, como a Caixa Econômica Federal, que realizou a promoção e que realiza do auxílio para a população. A própria medida provisória que foi rejeitada pelo Senado da República nesta semana, a 10h45, que visava dar oportunidade para mais de 4 milhões de jovens sobre relações de trabalho que são inovadoras, que eram muito importantes que fossem aprovadas pelo Senado, que são demonstrações que o governo trabalha. O FNDE, que é uma instituição do Ministério da Educação, te dou exemplo aí de retomada ou lançamento de obras. Há pouco tempo lançamos uma obra de investimento de mais de 4 milhões de reais na cidade de Itaberaí e outras várias, especialmente a retomada das creches, que são mais de 3 mil creches que estavam paralisadas em todo o Brasil. Pelo menos 36% dessas já estão ou já estarão iniciando suas obras nos próximos dias, que é, obviamente, a parcela de que esteja atuando fortemente para que a gente possa vislumbrar essa reação, essa resposta, esse resultado. Agora, sem dúvida alguma, Sileide, que as ações econômicas, as respostas da população, elas são essenciais. E nós temos que entender um quadro. O quadro inflacionário desse momento é um quadro que a gente viveu na pandemia, a mais grave crise da nossa geração. E gerou um efeito inflacionário entre oferta e demanda como nunca visto antes. Nós paralisamos unidades industriais, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Paralisamos a fabricação de automóveis, a fabricação de aço, a fabricação de alumínio, a transformação de várias matérias-primas para a nossa indústria da transformação. A construção civil encareceu. O que é mais importante para nossas vidas, que são os alimentos, encareceram fortemente nessa crise de oferta e demanda. O dólar acabou perdendo essa referência justamente também em função dessa desconcertação que houve na pandemia, e nós temos aí uma correção sendo ajustada. O Brasil, e não só o Brasil, mas como todo mundo, vem se ajustando para que as empresas entendam. Eu sou industrial, eu quero entender, Sileide, qual é a resposta à pandemia. Se a pandemia vai acabar, se vai haver outros fechamentos e restrições de movimentações de pessoas que reduzem o consumo, que reduzem a força de trabalho, que reduzem a capacidade de crédito, de consumo por parte das pessoas que são empreendedoras individuais ou são informais e que fazem com que esse efeito na economia seja muito expressivo. Portanto, é fundamental que medidas como essa, que não foram aprovadas nessa semana, como eu citei aqui, que elas sejam, para que a demonstração que o ministro Paulo Guedes esteja tentando buscar efeitos para que a gente tenha essa retomada econômica efetiva e que a gente consiga, de fato, a melhoria de relações trabalhistas, sem dúvida alguma. Eu que votei a reforma trabalhista em 2017, a aprovação da terceirização, a permissão para poder fazer com que as pessoas trabalhem através de pessoa jurídica nas relações trabalhistas, são necessidades nas relações que o Brasil precisa se atualizar e precisa se evoluir. Então, muitas das circunstâncias que nós vivemos hoje dessa crise econômica e, sobretudo, da inflação que pesa no bolso, da energia elétrica, do consumo de alimentos, do preço dos combustíveis, tem vários efeitos e, óbvio, essas respostas, que não são integralmente a responsabilidade do governo federal. Rubens.
Baldi, e só para finalizar, quem deve ser o candidato bolsonarista ao governo de Goiás no ano que vem, em 2022? Em 2018 não foi exatamente Ronaldo Caiado, porque ele ganhou a eleição no primeiro turno e no primeiro turno de 18, Caiado focou na sua campanha em Goiás e não participou tanto, não foi assim um candidato bolsonarista naquela disputa. E nesse momento o que a gente percebe é um distanciamento, né? Declarações recentes, algumas divergências aí entre Bolsonaro e Caiado. Quem deve ser o candidato bolsonarista aqui em Goiás no ano que vem, Baldi? Rubens, a definição não quer dizer que toda ela vai ser antecipada. Não é porque o governador Caiado decidiu convidar o Daniel para ser seu vice e ali estabelecer essa relação do quadro para a disputa eleitoral de 2022, necessariamente vai fazer com que todos e todas as demais sejam estratégias, sejam posições deflagradas e concretizadas agora. Então, o presidente Bolsonaro terá um aliado no estado de Goiás, terá um candidato aí no estado de Goiás e que, sem dúvida alguma, vai ajudar e ser ajudado nas questões da política eleitoral em 2022. Então, não acredito que seja definido agora, especialmente porque ainda não tem partido, vai se filiar a algum partido político até o fim do prazo perante a lei eleitoral, que é início de abril, e eu acredito que posterior a esse movimento se dará, sim, essas alianças regionais em cada estado, especialmente no nosso estado de Goiás. Portanto, é um quadro aberto, é totalmente possível que haja o restabelecimento dessa relação entre Bolsonaro e Caiado, mas dependerá muito, é claro, dos próximos passos, das próximas situações e, sobretudo, das questões da própria estratégia do quadro eleitoral para a eleição de 2022. Alexandre Baldi, presidente regional do Progressistas. Baldi, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço aí, bom trabalho, bom feriado também, né? Bom fim de semana, bom trabalho, bom dia, Baldi. Eu que agradeço a você, Rubens, agradeço a você, Cileide, uma honra participar com vocês. A Cileide, uma trajetória fantástica, o Rubens, esse jovem aí que vem surpreendendo no jornalismo, a Sagres, que realmente é uma dessas grandes veículos de comunicação, que seja pela rádio, ou seja pelo meio virtual, se conectando e levando a informação séria à sociedade. Obrigado pela oportunidade, uma excelente sexta-feira a todos. Obrigado a vocês que participaram aqui conosco como ouvintes e que todos tenhamos um grande final de semana de paz, de independência e, sobretudo, de respeito à nossa democracia e às nossas relações entre seres humanos, que nós precisamos muito ter esperança de que a nossa vida vai melhorar e vai melhorar, que a gente terá retomada econômica, teremos empregos, teremos comida na mesa e teremos a esperança e a expectativa de uma vida melhor. Obrigado. Tomara. Obrigado. Presidente do Progressistas do PP aqui em Goiás, Alexandre Baldi, ex-ministro, ex-deputado federal, secretário de Transportes Metropolitanos no estado de São Paulo, conversando com a gente aqui no Sagres Sinal Aberto. Destaques a íntegra aí dessa entrevista sobre aspectos aí administrativos, mas claro, principalmente políticos. Pensando na eleição de 2022, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.